Olá, bem-vindos! Hoje teremos a nossa live Como o Auto-Amor te expande na vida 2. Eu estou super feliz de poder falar desse assunto depois de algum tempo sem conseguir fazer algumas lives por aqui. E eu estou muito contente da gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão caro e tão importante para todos nós. Bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando, vou dando um tempinho aí para o pessoal ir aquecendo, entrando, enviando para as amigas, né, que querem conversar um pouco sobre isso, porque esse daí é um tema que nos interessa muito, né? A nossa capacidade de vinculação afetiva, a nossa capacidade de nos entregarmos para uma relação. E eu gosto de dizer que isso não interessa muito, de verdade, não interessa mesmo, assim, não é nem muito, não interessa mesmo. Se você é solteira, se você está pulando de relação em relação, se você está num casamento há muito e muito tempo, enrolada, o que for. A capacidade afetiva é sua, é minha. Não tem parceiro que te dê isso, não tem casamento que te entregue isso, né? Não tem relação que possa fazer isso por você. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro já para começar, porque a princípio parece que essa é uma live sobre casais, mas não é. Essa é uma capacidade sobre cada um de nós, mulheres e homens, que tem aí uma história pretérita, né? Todo mundo que já me conhece, que acompanha todos os meus canais por aqui, sabem, né, que eu sou consteladora familiar, que eu estudo muito comportamento humano por meio do Abraço à Sombra, que é o meu primeiro livro que eu escrevi, que é esse contato com esses nossos conteúdos interiores, com essa criança ferida interior, com essas histórias que vêm de muito, muito tempo antes, né? E que a gente às vezes nem tem noção. Coisas que estão aí no nosso sistema familiar, para aqueles que têm esse sistema de crença, questões também espirituais que podem vir, por exemplo, de outras lâminas existenciais para aqueles que acreditam, enfim. Então, como eu vinha dizendo para vocês, né? Esses temas são sempre muito amplos, porque eles trazem questões muito, muito anteriores a nós, né? Eu gosto muito de uma tirinha que tem, né, da Mafalda, ela dizendo, poxa, mas como é que isso tudo começou lá atrás? Como é que eu quero entender tudo? Eu tô sem saber como lidar com essa situação. Aí a Mafalda fala assim, é que nem você tentar entrar no cinema, no meio de um filme, e tentar entender tudo o que estava acontecendo antes disso, né? Então, temos histórias da nossa família e, como eu estava dizendo, para aqueles que têm esse sistema de crenças, inclusive a nossa carga espiritual de outras experiências anteriores. Então, a gente vem aqui para viver, para experimentar, para poder fazer o possível com aquilo que nos é oferecido, não é assim? E na vida 2, isso se mostra de uma forma bastante definitiva. Por quê? É quando um sistema desse grande mistério, desses assuntos todos, encontra outro. E justamente desse encontro acontece uma dança, acontece uma troca. Então, dentro das constelações a gente explica da seguinte maneira: quando tem uma relação que cresce para o mais, né? Alguém faz algo legal, o marido faz algo legal para a esposa, aí a esposa se sente um pouquinho em débito porque ele fez aquele bonito, né, para ela, ela vai e faz algo legal também. E ele vai e faz algo também bacana. Então nessa troca a gente vai tendo uma relação que cresce para o mais. Por outro caminho, por outro lado. Quando a gente tem uma relação que cresce para o menos, alguém vai, né, e magoa o parceiro fala, pois eu vou me vingar, e vem aqui, faz assim, eu vou sair com não sei quem, e aí vai tendo um crescimento para o menos. Nesse crescimento para o menos, acontece aí uma descompensação, uma destruição das bases das relações, e muitas vezes isso acaba num término. Outra situação bastante comum também que acontece nessa dinâmica de casais é se alguém vai e faz algo
ruim. Isso era difícil de entender. Quando Bert Hellinger trouxe esse conceito, principalmente para nós cristãos, né? Ele mesmo foi padre durante 25 anos, mas ele foi entendendo, justamente por ter trabalhado ali anos e anos ouvindo as confissões e as histórias de diferentes pessoas, ele foi percebendo que há uma consciência que regula cada ser, e dentro da sua família, aquela consciência funciona de uma determinada maneira, a depender das suas crenças, dos seus conjuntos de valores que lhe configuram um pertencimento, né? E cada família tem uma diferença nesse sentido. E aí ele foi percebendo que quando, por exemplo, alguém fazia, né, uma situação assim, faz algo ruim, aí o parceiro vai, não, eu vou perdoar essa minha parceira que fez isso comigo. E aí ele fica aqui, em cima, ele não vem e não se vinga e vem aqui mais para baixo, tá? Ele simplesmente fica aqui. Aí ela vai e faz algo ruim de novo, e faz algo ruim de novo. O que acontece aqui muitas vezes? Esse parceiro entra num esquema de perdão, né, de ir relevando as situações que essa parceira está fazendo. Isso gera um desequilíbrio que configura algumas vezes essa parentalização. É como se ele virasse um papai dessa companheira que está sendo inconsequente, que não está conseguindo ficar nessa dança, nessa troca, que eu sempre falo, 2 para lá, 2 para cá, e isso acontece um desequilíbrio. Assim como mulheres também, né? Quando o homem fica só fazendo, né, coisas ruins, desequilibrando, muitas vezes entram nesse lugar de mãe do parceiro. E isso tem um desequilíbrio que não se sustenta, né? E algumas vezes ou a relação termina porque a mulher não suporta mais, ou o parceiro encontra uma outra mulher, porque ele não consegue ficar com alguém que está agindo como mãe também, né? Tem uma história dessa, é uma dança. E aí busca aquela mulher, aquela companheira ali ao lado. Então isso que eu estou falando para vocês é só para fazer assim uma introdução, que esses temas todos nos levam a falar do conjunto, né? Esse parceiro que está ali e a gente está naquela troca e a gente está lidando um com o outro. Mas hoje eu não quero conversar sobre essa questão da dança e da parceria que eu citei para vocês. Hoje eu quero falar do indivíduo. Mais cedo hoje eu postei uma foto minha que eu tô junto com o Máximo e a gente está dançando na festa de 15 anos da nossa filha, que foi no ano passado. Nós nos conhecemos bastante novos, assim, a gente tinha 22 anos. E a gente já está há outros 22 anos juntos. E quando eu vi aquela foto, né, que eu tô ali totalmente jogada para trás, com os braços jogados para trás e com todo o meu peso, né, no braço dele. E quem me conhece sabe que isso não é brincadeira, porque eu tenho 1,80 m, eu sou grandona mesmo. E eu ali, completamente entregue, tudo bem que eu já estava numa certa altura da festa, já tinha dançado bastante, bebido um pouquinho. Enfim, mas eu me soltei, né? E me joguei ali. Mas mais do que isso, foi o meu olhar. Quando eu vi aquela foto, eu falei, gente, né? Só eu sei o que eu passei para chegar aí. E o que eu passei, lógico que teve uma dança, que havia ali um parceiro trocando comigo e ele decidiu que queria alimentar esse crescimento. Por isso que eu fiz essa explicação inicial para vocês. Então, isso foi crescendo e crescendo e a gente conseguiu sustentar isso até hoje. Agora, eu quero falar da minha decisão de, a despeito de todo esse passado, essa carga pretérita e tudo que eu vivi no meu corpo de formas inimagináveis, né? De emaranhamentos tão intensos, tão dolorosos, né? Naquele momento eu olhei e falei, não sei se essa relação vai continuar, não sei se a gente vai estar sempre junto, eu não sei para onde a vida nos leva, mas eu sei o que eu fiz para estar ali, naquela postura, naquele lugar. Porque todos nós, como eu ia dizendo, temos as nossas cargas, mas o que fazer delas?
Qual é essa postura, né, diante da vida e diante desses muros que muitas vezes estão ao nosso redor, que às vezes a gente cria também e alimenta, escolhe alimentar, escolhe seguir nesse isolamento, ou às vezes até numa sensação de, poxa, eu não consigo lidar com isso. É uma impossibilidade, né? Mas eu não tô aqui para dizer que nenhum de vocês tem que fazer A, B, C, D. Eu tô aqui só para fazer esse compartilhamento do fundo do coração de como foi essa experiência para mim, né? E inclusive eu disse no meu stories e falei também nos comentários que eu ia e vou abrir histórias da minha vida pessoal com vocês, porque eu sempre dou as aulas e falo as coisas assim de uma forma muito para que as pessoas se coloquem no lugar e experimentem com histórias de outras pessoas, mas eu quero hoje compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Então vamos lá, compartilhando. Eu sou de uma geração, né, que também cresceu um pouco sob aquelas fantasias do príncipe, da Disney, né? E eu sempre quis isso pra mim. Muitas outras mulheres que eu conheço, que são minhas amigas, mas eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu falava, não, eu quero encontrar uma pessoa, eu quero ter uma relação, eu sempre quis isso, mas junto com essas outras coisas todas também. E conforme a situação foi se desenrolando dentro da minha casa e o que a minha criança interior interpretou da relação dos meus pais, e vejam o cuidado que eu estou tendo na escolha das palavras, porque sobre a relação dos meus pais eu nada sei, né? Eu conheço só o meu pai, eu só conheço a minha mãe. Eu não conheço o marido da minha mãe. Eu não conheço a esposa do meu pai. E já vão fazendo esse exercício aí também para pegar carona, porque muitas vezes a gente começa, e assim, toda criança faz isso, ou pelo menos muitas crianças fazem isso, que é para garantir aquela unidade da qual ela é feita, desse encontro, né, de 100% do papai e 100% da mamãe para ser quem ela é, ela nasceu daquele encontro, os filhos têm essa necessidade de querer unir os pais. Pelo menos mantê-los unidos, né, quando isso é possível. Então, um começa a pegar, por exemplo, as dores do outro. Vou dar um exemplo, uma menina, né, que vê às vezes a mãe subjugada, aí naquela história, né, com o pai, um exemplo assim, e aí vai tomando as dores, né, e entra num processo de querer mais tarde vingar a mãe inconscientemente. Eu nunca deixarei que um homem me trate assim. Eu nunca deixarei, né, que a minha relação chegue a esse ponto. Eu nunca vou depender de um homem. E eu vim desse lugar. E não pelos acontecimentos diretos que eu vi em casa, porque eu sempre vi também uma mãe muito forte, muito inteligente, mas justamente a versão a qual eu me colei. E quando eu falo isso, gente, é interessante porque eu também não sei o que vem lá de trás de mim e que me fez colar com essa história. Mas a história que eu me colei, que eu não faço a menor ideia se realmente era a dinâmica correspondente de casal ou não dos meus pais, mas eu acho que é uma dinâmica bastante comum às mulheres do nosso tempo. Que é uma dinâmica de eu não quero precisar de ninguém, eu quero ser independente, eu quero estudar muito para o mais rápido possível ter a minha profissão, ter o meu dinheiro e ir para a vida fazer as minhas coisas. E eu sempre fui assim, muito alta, muito grandona, né? Muito assim, fazia, acontecia. E fui muito, muito estudiosa, tirava notas muito altas. E rapidamente eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e com 19 anos efetivamente eu já tinha saído de casa e já tinha começado essa trilha, né? Mas o que isso começou a trazer para mim, né? Aquela braveza. E hoje em dia, né, aos 45 anos que eu tenho estudado os princípios feminino, princípio masculino, eu tenho muito orgulho de toda a minha história, como ela foi exatamente, né? E falo dessa minha história para vocês com muito carinho, porque
Foi ela que me trouxe até aqui. Eu sempre falo isso para os alunos, para o pessoal que está nos meus cursos, nos meus livros também. Olhe com respeito para suas versões anteriores, pois elas não sabiam o que você sabe hoje. E você só sabe o que você sabe hoje, graças a elas. E o quão curativo é a gente ter esse olhar cheio, né? Mas eu peguei, gente, com força esse caminho da justiceira, sabe? Eu nem sei quem que eu tava vingando. Eu só sei que eu não quero depender de ninguém e eu quero ficar independente o mais rápido possível financeiramente para que não tenha nenhum homem mandando em mim. E isso, naturalmente, né, me trouxe forças maravilhosas, me trouxe uma efetiva independência financeira e me trouxe também a tal da braveza que eu estava falando para vocês. Quando a gente fala que o nosso masculino está ferido, é quando esse masculino, que é o quê, gente? Não é o homem e a mulher. Eu estou me referindo aos princípios que todo ser humano tem dentro de si, né? Que é o princípio da ação, que é o yang, do yin e yang, né? Que a gente fala que é o princípio masculino, esse princípio da ação, que vai, que faz e que realiza, e que, né, é o dia, é o sol pegando fogo, que está aberto para ação, para a gente empreender, fazer e acontecer. O outro princípio, que é o princípio feminino, ele é um princípio que traz o recolhimento, né? Aquele caminho do que acontece na gestação, no escuro de uma gestação. O silêncio, tô até mudando aqui a minha vibração para falar disso, né? O silêncio, a meditação, aquela espera, sabe? A noite, a reflexão, aquele eu respiro e aí eu faço alguma coisa. E nós todos temos esse mecanismo, né? De feminino e masculino e a gente vai trabalhando isso na gente mesmo, né? E aí, quando eu comecei a viver dessa forma, muito acelerada, empreendedora, enfim, essas situações todas que a gente vai fazendo, né? E muito atuante no meu princípio masculino, e você vai e encontra, por exemplo, um companheiro com princípio masculino também muito ali exacerbado, começa a ter uma série de embates, né? Isso realmente acontece porque existem um encaixe, né? Duas pecinhas tentando encaixar no mesmo lugar. E isso é dinâmico, tá, gente? Porque, por exemplo, na minha relação com o Máximo, que eu já tô com ele há 22 anos, lá no começo eu era extremamente masculina, né? Com esse princípio muito ativado, não tinha ainda o meu feminino muito conectado, ele tava ali fraquinho, desligado, sabe? Eu não podia escutar muito ele porque eu tinha uma certa associação disso com passividade. Isso é perigoso, eu vou estar vulnerável, eu vou ser presa fácil, não é assim? E depois, com o tempo, na nossa dança, a gente foi, né, conseguindo fazer uma mudança que ele potencializou o princípio masculino dele e eu o meu feminino, e a gente conseguiu ficar nesse encaixe. Agora, não que o anterior fosse errado, e é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Tudo é experiência. Eu digo que eu estou vivendo neste momento essa experiência, e a gente pode até trocar num outro momento de novo, porque é uma dança, às vezes isso acontece. E eu tenho aprendido muito sobre isso também com o Andrei Moreira, né? Porque como ele é homoafetivo e tem assim esse conhecimento do jogo dessas energias de uma forma muito interessante, entre duas pessoas do mesmo sexo, a gente libera a nossa mente daquelas visões culturais do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é esse princípio masculino estar mais ativo numa mulher, numa relação ou não, né? O próprio Bert Hellinger, observando as dinâmicas das famílias nas constelações familiares, ele dizia que havia em torno ali de uns 30%, eu ouvi falar isso, que havia em torno de 30% de famílias em que a mulher era essa pessoa que estava liderando ali o núcleo dentro desse princípio mais da ação e de sustentação financeira da casa, isso lá na época em que ele estava constelando, né? Então, isso não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas ele percebeu algo que também é muito nítido para todas nós, que nas mulheres que havia esse tipo, né, desses 30%, elas eram muito sobrecarregadas. Por quê?
Porque, além de tudo, a gente tem a maternidade, a gente tem os cuidados com a casa, a nossa sensibilidade. Então, não é dizer que tem um lugarzinho certo para cá, errado para lá, não é isso. É uma observação que ele notou, sem certo e sem errado. Com ele não tinha isso, não. Ele tinha um olhar amplo e ele olhava para aquilo que aquilo que se apresentava na frente dele. Ele notava, frequentemente eu noto que as mulheres que estão nisso, elas estão exaustas, elas estão muito cansadas, né? Então, tem muita gente que fala, né, desse machismo na visão dele, mas eram simplesmente as observações que ele fazia olhando para as constelações, sim, de um tempo machista, né, que tem uma reflexão, um reflexo ali nas constelações que a gente observa, né? Mas não vou entrar nisso não, isso aí fica para uma outra live. Então, conforme eu fui vivendo e percebendo isso dentro de mim, eu não tinha noção do nível e da extensão dessa dor, né? E a grande verdade é que a gente não tem noção do quanto essa dor ela é cultural também, o quanto essa dor é ancestral, o quanto as nossas antepassadas, as nossas ancestrais também sofreram e toda aquela necessidade de dar voz, né, para essa agora é comigo, agora eu vou me vingar, agora eu vou fazer e vou acontecer, não é assim? Então, minha gente, eu fui, sem brincadeira, galopando nisso, né? Porque minha vida profissional era em primeiro lugar, eu não falava em ter filhos, a gente se conheceu muito novos, né? Então a gente passou 6 anos sem filhos, só viajando, curtindo a vida e aquela história toda, né? Minha, de trabalho, e ele muito no polo feminino nesse momento, mas também trabalhava e tinha a história dele e as coisas acontecendo. E aí eu comecei a perceber um imenso adoecimento em mim, adoecimento mesmo, né? E principalmente, além das dores emocionais de estar ali naquele convívio, com muitos embates, né? Porque se a gente está ali naquela dor, acelerado, sobrecarregado, o que a mulher começa a fazer quando ela está nessa sobrecarga, né? Porque aí, gente, a gente começa a ter os papéis de mulher. Depois chegou num certo tempo, ele chegou para mim e falou assim, vamos ter filhos, né? E eu, tá bom. Eu pensei, vai vir daqui um tempo, vai chegar daqui a alguns anos. Não, eu engravidei no primeiro mês, né? E aí começa toda aquela dor que estava lá, ela vem à tona, junto com os filhos também. Porque se já havia uma sobrecarga anterior desses papéis de mulher e de homem, quando vem o filho e que a gente ainda tem que ser mãe, né, e tocar a vida ali, obviamente que os pontos de atrito são muito exponenciais, eles ficam muito mais pesados. E aí começa a briga e começa também o adoecimento físico, os sintomas começam a chegar. E eu comecei a experimentar sintomas também muito voltados à minha feminilidade, né? Por exemplo, questões de cistite, que é infecção urinária repetitiva, de sangramentos, de endometriose, de questões delicadas mesmo, né? De como se tivesse meu corpo se fechando. Não, eu me fecho, eu tô fechada para os homens, eu não consigo estar aqui presente nessa situação. E aí eu me percebi com o amor da minha vida, com os filhos chegando e parecia que tinha uma guerra dentro de mim, mas uma batalha. Eu falava, quem são vocês? O que está acontecendo aqui dentro? Foi quando eu comecei a escrever o livro Abraça a Sombra, porque eu comecei com um processo de terapia, comecei com um processo de autoconhecimento e comecei a escrever cartas para minha sombra, comecei a conversar comigo mesma para poder me localizar e tentar entender o que estava acontecendo ali na minha vida, né? E aí, conforme eu fui vendo os acontecimentos, eu fui percebendo que não interessava se eu podia estar sozinha ou com a melhor cara do mundo, eu precisava desse diálogo comigo mesma. Eu precisava
desse alto amor, que é o tema da nossa live de hoje, né? Como que o alto amor te expande na vida 2? Porque tem muita gente que vive nesse clima de guerra e de briga mesmo, né? E que tá ali e para de ter, por exemplo, contato sexual, para de ter amizade, conversa, fica vivendo a vida 2, tá junto, mas não tem encontro, tá junto, mas não tem entrega, né? E foi quando eu comecei a conhecer as constelações familiares e eu fui percebendo a quantidade de emaranhamentos e a quantidade de dor e de feridas que eu tinha para cuidar, para realmente, enfim, iniciar esse diálogo e essa cura. E, principalmente, parar de culpar, né, os nossos antepassados, a nossa genética, a nossa história pretérita, porque não adianta culpar, não adianta você ficar pensando, eu não tenho nada para fazer sobre isso, não vou fazer nada mesmo, nada do que eu faça. Eu chego lá, meu parceiro sempre me frustra e aí eu acabo ficando sozinha. Gente, eu tô falando aqui desse contato interior, da gente com a gente mesmo, e não interessa, desculpa a grosseria da palavra que eu vou falar, mas não interessa quem é a bola da vez. De verdade. Por quê? É sua a capacidade de vinculação. É sua a capacidade de entrega. Eu podia estar com o melhor homem do planeta do meu lado, que se eu não tivesse essa predisposição de, cara, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar. Não tem jeito, a gente mesmo boicota a relação e pula fora do cara que é bacaníssimo. Quem aqui já viveu isso? Eu já tinha vivido isso também antes, numa outra relação anterior. Essa que eu tive com o Máximo, eu tive uma relação assim. E eu não consegui dar conta daquilo, era tão, né? Eu falei, gente, nem entendo o que essa pessoa é tão legal assim. A gente dá um jeito e pula fora. Então, o que eu quero dizer aqui hoje com relação à importância do auto-amor? E, novamente, eu falo isso toda vez, auto-amor não é egoísmo. Auto-amor é um cuidado e um respeito interno, e um olhar de dignidade e de carinho pela nossa trajetória, cuidado das nossas feridas para que a gente não fique descontando esse cheque tão pesado, tão caro e tão magoado do marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou do chefe, ou a gente emburra e fica assim, não vou fazer nada não, tô afim não. Essa é a criança ferida que está no domínio e todos nós que somos seres humanos, comuns, imperfeitos, a caminho. Nós somos os bons e velhos terráqueos. Se tiver algum ET aqui nessa live, pode sair fora, porque eu quero conversar com gente de carne e osso, né? Minha avó falava assim, a gente não é feito de plástico, né? Minha filha, ela chamava a gente assim, deliciosamente, né? Eu não sou feita de plástico. Então, para nós que somos humanos, comuns, imperfeitos e terráqueos, né? Faz parte da vida a gente ter os nossos recalques, as nossas dores, a nossa sombra, a nossa criança ferida, aqueles temas que a gente não deu conta de trabalhar, seja em outras vidas, seja os nossos antepassados, o que você quiser dizer, né? Esse grande mistério que atua sobre nós, sob nós, no nosso inconsciente, e de repente pipoca, e de repente nos congela, e de repente a gente fica com medão, e de repente a gente se auto-boicota, e de repente a gente pula fora da relação. Então isso tudo, gente, somos nós temos isso, né? E aí, o que acontece com o nosso parceiro ou com a nossa parceira? Ele ou ela tem também a sua criança ferida, que eu chamo, né, no meu livro Abraço à Sombra, de infância espiritual, aqueles aspectos que em nós ainda estão amadurecendo e que todos nós temos, porque cada um de nós veio com uma programação pedagógica evolutiva, não é assim? Então, todos nós temos esses pontos a amadurecer, a melhorar, a caminhar, a expandir, né? E aí, esse parceiro tem também essa criança ferida, só que a gente não admite quando a dele vem à tona. A gente fica indignado, né? E fica naquele lugar de, não, pera lá. E o que acontece, gente? Se duas pessoas adultas entram na criança ferida, o que rola aqui? Conflito, briga, disputa,
infantil. Se, por exemplo, eu estou vigilante, né, consciente, eu já conheço a minha criança ferida, eu já conheço as minhas minhoquinhas que eu estou sempre mordendo, né, a isca que eu sempre mordo, quando ele sacode aquela isca, ele, pum, eu mordo e começo a brigar. A gente já conhece os velhos ringues, as portas abertas desses ringues, elas já estão ali, são quase sempre as mesmas, né, assim, dentro daquela narrativa anterior que eu estava dizendo, não, eu não preciso de ninguém. Você que está fazendo tudo errado. Parará, não é assim? Então eu não preciso de você, eu me viro sozinha, piriri, parará. E aí a coisa vira essa confusão, né? A pessoa vai se sentindo desimportante, vai brigando ali com o ego, e aí isso vira conflito na relação. Então, se eu estou vigilante no meu adulto maduro aqui, e eu vejo o meu parceiro entrando na criança ferida dele, o que eu posso fazer? Eu posso dar aquela respirada, eu posso esperar e lembrar, poxa, eu tenho a minha criança ferida também, eu não vou entrar aí, né? E a mesma coisa esse parceiro pode fazer, né? Ele pode esperar a gente ficar melhor e ficar bem. Mas o que a gente faz? A torta é direito, principalmente quando a gente é mais jovem. Já viu que o parceiro veio pra cá, pro velho ringue, a velha isca, ele tá lá sacudindo. Eu vou morder essa isca. Eu vou entrar nesse ringue, pá. Tô mentindo? É assim. Muitas vezes é assim. E vem a vida, e a gente vai aprendendo, e a gente vai percebendo. E eu fui percebendo, junto com esse olhar das constelações familiares, que essa dinâmica das duas crianças feridas aqui eram correspondentes e encaixadinhas, muito lindamente encaixadinhas. Porque, gente, a vida não se demora nem dá passos para trás, ela é sempre essa grande professora. Então, se eu queria vingar a minha mãe, havia ali um homem querendo redimir o seu pai. Porque meu pai não fez assim, então eu queria salvar a minha mãe. Eu queria redimir o meu pai. Né? Então, se tem uma mulher que está precisando se vingar e o outro que está precisando espiar os seus pecados, o que acontece, gente? Como é que chama lá? Tinder não é da minha época, não, mas dá um... Como é que ele chama? Dá um match, não é assim? Cachorro. Então, pessoal, isso é lindo. Dá uma confusão danada, né? Vira aquela briga danada, mas é lindo porque a gente se encaixa. E todos os casais são assim. A gente se encaixa com essa programação correspondente que se atrai, que se busca, que se complementa e que tá ali com aquele encaixe para quê? Aí a minha visão espiritual também, que talvez não seja a mesma de vocês, mas eu sinto que isso é para a nossa evolução, para que a gente possa crescer juntos. Para que a gente possa, né, dando aquele passo para trás e falando, cara, eu não vou mais ficar nessa criança ferida agora, nesse momento. E sabe o que acontece? O parceiro percebe isso. E isso vira aquele crescimento para o mais. Ele percebe, ele gosta, ele percebeu, né, que você não entrou ali, né? E aí se sente também nesse débito dentro daquela dança, da troca, rola aquele desequilíbriozinho, mas eu quero ficar com ela, ainda mais agora que ela fez esse bonito, né? E vai e se ajusta também. Então existe um ajuste que vai acontecendo. Em outros casos, que eu já vi também muitas vezes, esse desajuste só vai crescendo e acaba chegando no momento de um rompimento, que a gente se despede de uma relação, já houve ali soltou. Né? E aí a gente precisa entender que não há certos e não há errados, há necessidades, encaixes e desencaixes de experiências diferentes. Né? Então, isso que aconteceu, para mim, não parou aí, porque eu levei isso até as últimas consequências. O que aconteceu depois de um tempo é que eu comecei a entender, né? Eu não quero mais morder essa isca, eu vou ficar aqui. E eu fui me sentindo cada vez mais superior. Até que chegou um ponto que eu quase acreditei que eu era muito superior e que meu parceiro estava aqui, ó. Isso foi um momento que a gente
quase separa, porque isso é uma ilusão também em termos de superioridade, inferioridade. A vida não funciona assim, é sobre encaixe e desencaixe de experiência. Vão seguindo que eu vou compartilhar isso com vocês, que é uma riqueza que eu nunca comentei com ninguém, isso ainda mais publicamente assim. Mas eu senti que era um momento bom para eu falar sobre isso, porque olha, o que aconteceu foi que conforme essa superioridade foi chegando, eu fui me sentindo nesse lugar, eu fui percebendo que a relação estava aqui de um jeito e no meu corpo de um outro jeito. E eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, porque o meu corpo ainda buscava aquela relação, buscava aquela situação, mas a minha mente estava perdida no ego e estava aqui. Foi quando eu fui numa das viagens para a Alemanha e passei por um processo incrível, maravilhoso. Foi com o Rudiger, o professor Rudiger, que ele fez uma análise de script comigo. E a análise de script, ela funciona contando histórias e contos de fada, histórias diversas, para que a gente possa olhar para aquela situação e colocar em perspectiva, digamos assim, o script de vida para onde a gente está indo e de onde a gente está vindo, né? Eu tô presa naquele script, lá naquele script de vingar a mamãe, sabe qual? E aí, quando eu percebi isso, que eu já tava lá em cima, ele virou para mim no palco, na frente de todo mundo. Coloquei todas as minhas dores para fora, os meus recalques, minha raiva, né, da questão dos homens e de não sei o que. Eu botei isso tudo para fora ali na frente de todo mundo. Tinha umas 600, 700 pessoas, porque eu estava desesperada. Eu sabia que eu vou até contar uma coisa interessante. Quando ele foi me levar, o Máximo foi me levar no aeroporto para eu ir para a Alemanha, eu estava aqui, né? Meu ego estava aqui, a situação estava aqui, e eu falei, cara, eu pensei comigo, eu não sei se eu vou voltar da Alemanha casada. Eu tô achando que eu vou voltar separada de lá. Eu pensei comigo, né? Mas foi muito engraçado que quando a gente foi se despedir no aeroporto, que eu fui dar um beijo na bochecha dele, assim, e ele me abraçou, gente, meu coração batia acelerado e eu sentia aquela excitação mesmo, de tipo, eu quero esse homem, eu gosto desse homem, eu quero estar com ele, né? E aí eu lembro de ir empurrando o carrinho e falando assim, meu Deus, meu corpo sabe alguma coisa que meu ego não sabe, que eu ainda não sei. Eu não falei ego na hora, né? Porque eu tava muito lá em cima mesmo. Eu falei, não, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. E aí, passei lá pelos 5, 6 dias de treinamento com o Bert, com a Sofia. Esse foi de 2018. Foi de 2018. O Bert já não trabalhou. O último que ele trabalhou foi 2017, que eu tava lá também. Mas, no final, a gente teve um dia inteiro de análise de script com o Rudiger, que fez a passagem recentemente, que ele siga em paz, um profissional incrível, e era o melhor amigo do Bert também. E ele chegou lá na frente, depois de eu falar toda aquela dor, toda aquela situação, e o corpo, e o que eu estava sentindo, e as situações todas que eu vivi, ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e disse, como é que foi que ele falou? Peraí, que agora me falhou aqui, eu tô ao vivo. Porque existe um conto daquele que voa lá no alto. Aquele que voa lá no alto. Como é o nome desse conto, gente? Gente, como é que escapa isso em mim assim? Acho que não é pra contar, hein? Isso na live? Meu Deus, que desenvolve asas de cera e ele vai voando perto do sol. E as asas dele derretem. Ícaro. Ah, se Ícaro tivesse ouvido o seu pai. Ele olhou pra mim. Gente, esse assunto é muito profundo pra mim. Eu tô ainda pensando se eu vou deixar essa live gravada ou não, porque é muita exposição, né? Mas vamos lá. E toda exposição, quando a gente dá um passo, a gente cresce junto, né? Amorosamente, eu não tenho vergonha dos caminhos que eu trilhei. Mas era assim. Meu ego tava tão lá em cima que eu tava lá em Ícaro, né?
E ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou: ah, se Ícaro tivesse ouvido seu pai. E cara, eu vi o olhar dele e eu, né, caiu aquela ficha. Meu Deus. Até que eu percebi, e vejam o gráfico da coisa que eu vou falar. Daqui para cá, o que eu entendi que estava rolando dentro do princípio da experiência? Tava rolando isso aqui, ó, gente. Encaixe. Não era eu aqui e ele aqui. Era isso aqui encaixado. E a serviço um do outro. Eu querendo vingar a mamãe e ele querendo redimir o papai. Inconscientemente, lá das nossas histórias, vivendo a experiência da vida. Não estava ninguém errado. Ah, isso quer dizer que a gente se encontrou errado aos 22. Não, a gente se encontrou perfeito aos 22. Cada um com o seu script encaixadinho, né, com o match perfeito, para poder a gente entender e crescer e se ampliar. E isso caiu uma ficha tão grande comigo lá no palco que eu fiquei muda. E lógico, levou ainda alguns dias depois da Alemanha, eu fui fazer uma palestra num centro espírita na Irlanda, que tinham me convidado para fazer uma palestra lá, e tive também a chance de rodar lá pelo circuito celta, onde tinha ali um processo muito lindo. E teve um dia que o guia virou para mim e falou assim: ah, esse aqui é o ponto da Irlanda que é famoso por mostrar toda a Irlanda daqui de cima. Vem, fica aqui. Aí eu botei os meus pés ali em cima e olhei. Ele falou assim: daqui você vê toda a ilha, porque não tem, né, aquele lugar com montanhas elevados. Ele falou assim: dizem que aqui é o lugar onde o feminino e o masculino se encontram. Ele falou isso pra mim, lógico que na hora ele não entendeu nada. E eu, né, e comecei a chorar. E aí, gente, quando a gente começa a entender que, na verdade, né, não há vítimas, não há algozes, há pessoas a serviço umas das outras, ainda que nas experiências mais difíceis, né, inclusive eu não estou justificando aqui, imagina, abusadores e agressores, que todos eles têm que, né, fazer frente à justiça e fazer o que deve ser feito, né, de uma denúncia. E já vivi experiências também de violência na minha vida. Eu tive 2 namorados antes dele e eu tive experiências difíceis nesse sentido, que me capacitaram para ficar mais brava ainda, mais nervosa ainda, mais feroz, mais agressiva. Só que ao invés de eu me defender, né, como uma mulher madura, eu era tão novinha, gente, eu fui pra raiva. E a raiva é o quê? Raiva é vida, raiva é... Caraca, me larga, me solta. Eu vivo, eu não vou ficar aqui nessa tristeza, vou... Sabe? Eu vou rugir aqui. Raiva é essa, né? Sede de vida. E Bert Hellinger sempre diz que a raiva é uma máscara, que quando você levanta a máscara, o que tem de trás é uma profunda sensação de medo, de desamparo e uma profunda tristeza. Aí você fala pra mim: mas Dani, qual grande tristeza você tinha para ter ficado tão raivosa assim? Eu volto pro grande mistério. Essa tristeza, talvez de nossas ancestrais, talvez das minhas outras vidas, talvez, sei lá, da nossa sociedade, do que as mulheres vêm passando ao longo dos tempos e até hoje ainda passam. Eu só sei que eu era bem brava, né? Bem feroz. E o encontro com o Evangelho transformou a minha vida em 2010. Aliás, eu sempre fui muito conectada, né, à história de Jesus, ao estudo aprofundado dos Evangelhos em diferentes religiões que eu passei, né, nesse período. Estudei por diferentes escolas filosóficas, porém, era um estudo que estava aqui no cabeção, sabe? Era assim, né? Nossa, eu tô ali, que lindo isso, eu amo isso, como é bonito isso, como isso me encanta, como eu queria ser assim. E o atávico aqui que alguém comentou aí, né? Aqui no estômago, né? Esse né? Me chamando, esse feroz, essa dor, que não estava ali por acaso, né? Tava ali tentando encaixar. E pra mim, gente, esse encaixe aqui que me aterrou, que me puxou para a experiência, pegou todo o Evangelho e fez assim comigo, ó. Foram as constelações familiares.
Porque eu consegui falar, ok, eu estou aqui agora, nessa experiência na Terra, nessa precisa família que eu nasci, com essa configuração, com essa herança genética, com essa história também minha espiritual, que Chico Xavier sempre diz, né? Encarnação não tem endereço errado. Você vai nascer naquela constelação familiar que traz para você todas as possibilidades de você lidar com os seus temas, que a nós não é dado saber. Não é assim? A nós não é dado saber. Então, as constelações foram me ajudando a olhar para aquilo que é, para como a realidade se apresenta aqui agora. E eu fui percebendo que esse encaixe, essa situação vivida, está a serviço, né, uma da outra. Essas duas experiências que se encontraram. Então, gente, nossa, como eu fui longe com vocês. Meu tema era outro, mas eu fui fluindo aqui, compartilhando a minha história mais preciosa. Porque eu tive que lidar com o inconsciente tão ativo, né, que eu passei por diversas doenças. Uma delas que durou 12 anos comigo, que até hoje, né, atua em mim, que é a endometriose. E eu, exatamente há 2 meses atrás, né, não, na verdade há 35 dias atrás, eu passei por uma cirurgia de retirada do útero, de retirada do ovário esquerdo, da trompa esquerda, do colo do útero, enfim. É um processo extremamente intenso para o feminino. Depois de ter ficado, na verdade, 11 anos trabalhando isso aqui, ó, psiquicamente, no fundo do meu ser. Eu falei, não, eu vou cuidar disso. E passei por cursos do feminino sagrado, tive a chance de viver a história, né, de coletar a menstruação e me conectar com a terra. Passei por todas essas histórias para poder me curar com as mulheres do meu sistema. Passei por constelações divinas, maravilhosas com as minhas antepassadas. Entrei em contato com aquela raiva e pude dizer, ela também é minha. Porém, eu vejo a grandeza de vocês e a grandeza do destino de vocês. Eu deixo com vocês o que é de vocês e fico com o que é meu. E aí, eu sei que o que é meu não é por acaso. Eu não estou rifada por Deus aqui nessa experiência. Essa não é a minha crença espiritual mesmo. Não faz sentido para mim, para todo o meu coração, para as minhas entranhas. Então, eu sei que se aconteceu de eu chegar aí, aconteceu para eu me curar. É um acontecimento a serviço de o sintoma como ponte para a solução. E só eu sei o quanto esse útero adoecido me deu. Só eu sei o quanto essa endometriose bendita me deu. Só eu sei o quanto esse emaranhamento me deu. Porque eu nasci nessa família com esse emaranhamento e eu cheguei nessa vida ao preço de... com esse preço que eu, na minha crença espiritual, isso não é aleatório. E mesmo que eu não tivesse essa crença espiritual, é o que tem para hoje, então vamos lidar com ele, vamos crescer dentro dele. Eu tô falando isso como uma ponte para aqueles que não acreditam nisso. Saberem, é isso, é assim, lhe foi dado isso, a natureza te trouxe isso. Eu escutei isso do meu próprio ginecologista que me operou. Ele falou assim, Daniela, não sei porquê, mas a natureza trouxe isso para você. Eu espero que você cresça nisso, né? E como eu cresci, nossa, e ver também, né, todo esse caminho, né, com meu parceiro, com as coisas que foram acontecendo, eu dando aquele passo para trás e percebendo um conflito e um emaranhamento a serviço do outro. E o quanto isso foi me humidificando. E eu quero falar uma coisa linda para vocês agora, prestem atenção na força do que eu vou dizer para vocês. Humildade, né, que vem de humus, terra, eu acredito que é uma característica de quem vai amadurecendo na vida, de quem vai, aos poucos, vendo que essas coisas todas estão a serviço. Todos os conflitos, todos os encaixes que parecem tão esquisitos, mas que agora eu vejo que foram tão perfeitos e precisos, né? Então, quando eu estava lá em cima, onde que eu estava, gente?
no tal do pedestal, né? Como ela é, como é que fala? A gente fala que a gente tá ali na arrogância, tô ocupando um lugar que não é meu. Sabe por que a gente sobe em cima do pedestal? Porque a gente tá com medo. Porque a gente está assustado, porque a gente está apavorado. E é tão difícil estar aqui no mundo do relacionamento, do contato, do pé no chão, da realidade, que a gente se isola, a gente se arroga e vem aqui na arrogância para conseguir se defender. Porque a gente está com medo, porque a gente está frágil. É por isso que a gente entra na superioridade. E conforme a gente vai vendo que a vida está a serviço da gente com essas, né, essas situações difíceis, a gente vai conseguindo entender que isso é a graça divina atuando, que isso é a vida ensinando. E aí você vai aprendendo a confiar de novo na vida e você vai tendo coragem. Sabe quando a gente põe a pontinha do nosso dedinho do pé ali na água? É como se a gente começasse a tocar no chão de novo, com a ponta do nosso dedão, assim. Eu posso mesmo botar o pé no chão desse planeta, dessa terra que eu tô aqui, que eu nasci aqui, que eu vim com essa história toda. Meu Deus! Que saco, que difícil. Sim, a gente vai tocando o pezinho no chão de novo e podendo parar de subir lá no alto das nossas defesas. Porque a gente sobe nas tamancas pra quê, gente? É muito medo, é pra se defender, né? E faz parte, não tá errado também, é só uma experiência, né? Então, nossa, acabou virando um tempão aqui de conversa. Eu tinha colocado perguntas das pessoas para eu responder. Eu vou ver se eu faço uma outra live amanhã, porque eu acho que eu precisava compartilhar isso com vocês, tudo que a gente conversou hoje. Mas conforme a gente vai pegando confiança de novo na vida e percebendo que tudo que vem com esse propósito, esse encontro vem com essa, né, com essa força da experiência, aí vem o título dessa live que eu coloquei para vocês, para nós, né? Como que o alto amor nos expande na vida 2. Gente, obrigada, viu? Vocês estão sendo muito fofos comigo. Vocês estão sendo muito fofos comigo, porque, né, tô aqui, né, totalmente vulnerável, exposta, mas no meu melhor também, porque é na vulnerabilidade que a gente se descobre, que a gente se conhece, né? Então, por que o alto amor nos expande, né? Nas nossas relações, eu digo todas as nossas relações, com marido, com esposa, com filhos, no trabalho, com os amigos. Por quê? Por que isso se expande assim, seus queridos? O alto amor nos expande assim porque eu falei, cara, chegou numa certa altura, lá atrás, em 2008, quando eu comecei a escrever esses livros, eu sempre muito conectada ao Evangelho, a Deus, eu pensava assim, cara, eu sou filha de Deus, eu sou muito maravilhosa, eu sou filha de Deus. Por que eu tô agindo desse jeito? Por que tanta braveza? Por que tanta vingança? Da onde que vem isso? Eu preciso cuidar disso. Então, eu tomei uma decisão. Falei, eu vou abraçar minha sombra. Eu não quero mais brigar, não quero mais me condenar, não quero mais chicotear. Eu quero olhar para ela, eu quero acolher, sabe? Eu quero ouvir, eu quero entender, né? E assim, isso foi acontecendo, eu fui abraçando e eu fui percebendo que no fundo da minha sombra, das minhas características mais difíceis, da minha arrogância, da minha braveza, havia ali uma necessidade muito grande de autoacolhimento, de várias feridas, que eu não sei de onde vinham, que eu não sei se eram de outras gerações, de outras vidas, a nós não é dado saber exatamente nunca, né? Enfim, mas eu falei, por meio do alto amor e do autocuidado. E eu me lembrei do que Jesus nos ensinou, né? Ao próximo, como a ti mesmo. E se esse como a ti mesmo estiver todo ferrado, agressivo e rude, eu me maltratando, eu me condenando, eu me autocriticando, ou eu me fazendo de vítima e reclamando e ficar ali na lamentação que nada cresce, nada nasce lá, né? Veio pra mim aquela vontade de falar assim, não, eu vou cuidar, eu vou olhar, né? Eu vou abraçar a minha sombra, o que abraça a minha sombra é a minha luz.
E aí é como o yin yang. Não tem assim o yin yang? Ele tem a bolinha branca com aquela parte preta. Então, quando você abraça a sombra, você acessa a luz ali. E quando você entra na compreensão da luz, uma nova sombra se abre para que a gente continue em movimento de compreensão, de crescimento espiritual. É uma espiral que vai nos levando. Ou, não sei se é para lá ou se é para cá. Enfim, mas que nos move em direção, eu acredito que é a Deus, né? Então, abraçar a sombra, a gente abraça com a nossa luz e a gente acessa mais luz, que abre um novo caminho de aprendizado, porque é assim que a gente responde uma pergunta, a vida lança novas outras, né? E esse abraço à sombra é meu. Teve uma pessoa aí acima que perguntou, mas isso é só na vida 2 ou pode ser com os pais, com os irmãos? É isso que eu estou dizendo. Quando você oferece isso a si mesmo, isso vai repercutir em todas as relações. Porque quando eu amo a mim mesma, eu amo melhor o próximo. Essa matemática divina, ela é perfeita, né? Jesus sempre foi perfeito nas colocações dele. Vejam as parábolas, vejam as histórias. Assistam, tá, gente, a série The Chosen. Se alguém puder escrever aí em inglês, acho que o Simão Pedro tá aí, né, queridão? Se assistiu, coloca aí pra mim, por favor. The Chosen, os escolhidos. Eu, inclusive, vou fazer agora em abril, eu vou criar, vocês estão sabendo isso em primeiríssima mão, eu ainda não tinha falado isso publicamente, que eu vou fazer um encontro semanal para analisar cada um dos episódios, trazendo as curas do Evangelho para as relações. Porque como eu sou consteladora familiar e tenho essa conexão intensa também com o Evangelho, eu falei, vamos juntar a constelação familiar e a compreensão do Evangelho para que a gente possa trazer essa cura dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente, para as nossas relações, né? Então eu vou fazer esse encontro semanal para a gente conversar sobre... A cada semana eu vou analisar um episódio, né? Com as passagens que eles estão trazendo lá do Antigo Testamento e das passagens de Jesus. Então acho que vai ser muito legal essa experiência. Então, eu vou colocar isso no meu YouTube, eu vou avisando aqui no meu Instagram. Mas isso vai para o seu olhar em relação à mamãe ou papai, isso vai para o seu olhar em relação a 2, isso vai para o seu olhar em relação aos seus filhos, né? Porque às vezes a gente recebe filhos que a gente começa a brigar, que a gente estranha, que entra num processo difícil. Por quê? Porque isso tudo vem de muito antes. Vem de uma história muito anterior. Então, o que basta a gente saber é, o caminho é pelo amor. O caminho é pelo auto-amor também. Porque a gente fica só batendo aqui. E lá fora a gente quer fazer o bonito, a gente quer ser aprovado, a gente quer pertencer, né? Mas a gente não se dar isso... é algo que vai mostrar que aquele segurar lá fora não vai se sustentar. Porque a gente vai querer cobrar das pessoas em retorno, a gente vai querer esperar em retorno. E também, novamente, mais uma vez fica o Evangelho diz, né? Dá sem esperar em retorno, mas só se sustenta esse dar sem esperar em retorno para quem já tem. Porque se eu tô lá fora mendigando, negociando o meu amor, eu não consigo sustentar isso muito tempo. Já vai ter o conflito nas relações, seja com a sua mãe, com o seu pai, com o seu parceiro. Vai começar porque a sombra, a criança ferida, não é algo do mal, gente. É algo desconhecido que está nos chamando para caminhar um pouco mais, para acessar a luz correspondente que está ali dentro. As pessoas confundem sombra com maldade, né? Com algo do mal. Não é isso. É algo que está ali dentro porque a gente ainda não conseguiu lidar e que vai emergir a cada momento para que a gente veja, que a gente entre em contato. E só vai emergir na hora certa, na hora que a gente tem a chance de olhar. E o que eu estou falando é, ao invés de você sair dando porrada, chicotada, brigando, a gente pode escolher amar, cuidar, abraçar essa sombra. Mas não é abraço de afogados, não, como eu sempre digo. É aquele abraço que acolhe, que dá lugar, que valida a dor. Eu tive que validar a dor das minhas antepassadas. Eu tive que validar a dor de todas as mulheres do mundo dentro do meu espectro ali do que estava atuando sobre mim.
Eu tive que olhar para a dor delas, eu tive que olhar para a dor da minha mãe, eu tive que olhar para a grandeza da minha mãe e falar para ela, nossa, né? Uau, como você é imensa, como a senhora é imensa, quanto a senhora lidou com as suas situações da melhor forma, incrível, para que eu pudesse nascer, para que eu pudesse ir mais adiante um pouquinho dentro daquela corrida dos bastões, né? Quem sou eu para merecer um bastão, né, chegando da minha mãe? Eu sou a filha. Eu sou a filha dela. Eu sou a filha da mãe e do pai. Mas eu tive que olhar nos olhos dela e falar assim, a senhora não precisa ser vingada. Peraí. A senhora não precisa ser vingada. A senhora é a grande. A senhora me deu a vida, né? E aí eu pude ver aquele homem tão humano, tão comum, imperfeito e a caminho, que estava ali a serviço de mim e que também passou por processos incríveis na vida dele e pôde dizer para o pai dele, numa certa altura da caminhada dele, o senhor não precisa ser redimido, papai. O senhor não precisa ser redimido. E aí, o que fica, gente? Fica um imenso mistério, né? Porque a gente não sabe o que é que nos aguarda, o que é que nos espera, né? 2 terráqueos caminhando lado a lado, sem saber onde isso vai nos levar. E principalmente, o efeito direto que vem dessa criança ferida é que ela, quando está cuidada, quando ela está se sentindo segura, amada, validada na sua dor e convidada a crescer, né, e a adultecer, ela se torna também uma criança criativa, que traz as coisas, né, do novo, esse mistério. Vem um passo novo, vem uma cura nova, vem uma ideia nova, como esse projeto que eu tenho, sempre sonhei a vida inteira, né, falar do Evangelho, mas agora eu encontrei o meu canal de linguagem, que é a família, a relação, as constelações familiares a serviço do Evangelho, né? A família a serviço do Evangelho, porque a família, gente, é a grande oficina das almas. Nós todos que estamos aqui nascemos de uma família, de um encontro entre 2 terráqueos, uma mulher e um homem, né? Que não precisam ser vingados, não precisam ser redimidos, mas ao mesmo tempo, vejam, eu não estava enganada buscando a vingança e buscando, porque essa era a minha programação evolutiva. Esse foi o meu caminho que me fez chegar até aqui hoje. Bendita vingadora em mim, bendita, enfim, toda a arrogância que eu precisei para me defender, tudo que aconteceu foi assim. Eu não tô assim, né? Lógico, não vou exaltar essas condições, mas foi assim a minha história, foi assim a minha vida. E graças a essa história foi assim e eu pude chegar onde eu cheguei nesse momento. De poder conseguir tocar o meu pezinho no chão. Nem é tão pezinho, né? Que com 1,80 m vocês imaginam quanto eu calço. Mas é isso, eu pude, né, aterrar e ver a bênção que é estar viva aqui, que é estar com a minha família. Eu vou deixar gravado. Gente, eu não sei se eu vou deixar gravada. Eu não sei. Ai, meu Deus. Vamos lá, eu vou ver. Prometo, vou pensar. Mas é maravilhoso, exatamente como foi, exatamente como tem sido, né? Então, quando eu vi aquela foto que eu botei hoje para vocês ali, eu falei, meu Deus, só eu sei o tanto de treta que eu passei. E lógico, eu sei que eu vou seguir passando, porque a vida, ela se renova, né, gente? Quando deixa, né, uma pergunta respondida, surgem tantas novas outras e eu sei disso, né?
Isso é uma coisa importante para todos nós entendermos. Quando um homem e uma mulher se encontram, dois adultos se encontram, duas mulheres, dois homens, porque eu não faço distinção disso também, mas quando essas duas pessoas se encontram, são dois adultos com direito de ir e vir. Quando acabou a relação e um dos dois sai, é assim, né? A gente tem que passar por esse luto, mas entender que a gente também, se precisasse sair, gostaria de ter a porta aberta. Ninguém quer ficar preso, trancado, né? Essa relação que exige o máximo, assim, a gente está exigindo quem lá no fundo? Se somos mulheres, é o papai. E se somos os homens, é a mamãe. E se for uma relação homoafetiva, tem que ver qual que é a transferência ali. Porém, essa é uma exigência que só de definitivo que nós temos na vida é mãe e pai, porque eles foram lá atrás, não tem outro. Você pode até ter um pai adotivo, uma mãe adotiva, mas biológico é um só, para você poder estar vivo, respirando. Então, numa vida a dois, são dois adultos que vão caminhando por um tempo juntos, a serviço um do outro, nesse encaixe, nesse match de núcleos de dor, núcleos de prazer, núcleos de confusão, de emaranhamento e de possibilidades de cura e de crescimento, se assim a gente decidir. Então, não é decisão do seu parceiro ou da sua parceira se você vai fazer isso. Não interessa qual é a bola da vez, sendo grosseira de novo nessa expressão. Interessa a sua decisão de se tratar com auto-amor, de cuidar das suas feridas, de ser a adulta que vai acolher a sua criança ferida, o adulto que vai acolher a sua criança ferida e vai seguir, né, disponível a relação. Se seu parceiro e sua parceira quiserem continuar, ok. Se não, ok. O que a gente vai fazer? Né? E aí a gente espera um próximo parceiro chegar, ou fica sozinho, não sei. Cada um vai encontrar a sua saída aí. Mas o importante é a gente entender, né, que isso nunca é definitivo. E as coisas são encontros e dois sistemas a serviço um do outro. Né? A gente tem ali dois sistemas encontrando a busca dessa autocompensação e que estão na experiência da vida. Né? Sem vítimas, sem algozes, sem culpados, apenas duas pessoas experimentando e vindo ali com suas cargas pretéritas. Eu peço desculpas às pessoas que mandaram as perguntas. Olha, eu juro, eu tinha imprimido aqui as perguntas das caixinhas e eu vou ver se eu faço uma outra live amanhã, porque hoje acabou sendo essa catarse, mas eu vou responder essas perguntas aqui para que a gente possa seguir conversando. Eu só queria mesmo deixar, né, essa afirmação, né, como que o auto-amor expande as nossas relações à vida dois. Por quê? Domingo que vem eu vou fazer aqui em Brasília um workshop de casais junto com o Máximo, porque o Máximo também fez a formação comigo de constelador familiar. A gente passou por 3, 4 anos de formação e a gente vai fazer um workshop de constelações aqui em Brasília. Ainda tem algumas vagas, a divulgação tá no meu stories, tá no meu feed, enfim, tá lá. E eu tenho o meu curso, que tá aberto as inscrições do Abraço à Sombra nas Relações, onde eu ensino esse caminho, né? Com esse espelhamento de práticas e meditações também de constelação, para que eu possa experimentar esse lugar de encontrar a segurança, a paz, né? A confiança de tocar meu pezinho no chão de novo, de eu conseguir me relacionar. Então é isso que eu estou ensinando no curso. Agora já é a 5ª turma que eu estou abrindo. E nessa turma agora eu estou oferecendo 6 participações da minha mentoria, que são workshops mensais para viver constelações familiares e viver processos de autoconhecimento mais intensos. E eu acompanho a pessoa durante 1 ano nesse processo de aprender a se tratar com esse auto-amor, acolher a sua criança ferida, adultecer e transbordar isso para todas as suas relações, né? Então, quem quiser conhecer, isso tá aí no meu perfil, tem o link para poder... A turma tá aberta, acho que até terça ou quarta-feira. Quem quiser entrar e fazer parte. E quem quiser vir para Brasília, ou que seja aqui de Brasília, e participar desse workshop, vai ser um domingo inteirinho, dia 2 de abril, de constelações, né? Que a gente está vivendo essas experiências de fazer as constelações presenciais depois da pandemia e está sendo maravilhoso. E eu tô fazendo, gente, num hotel,
para que as pessoas possam vir de todo o Brasil. Eu, inclusive, ofereço um serviço de agente de viagens que consegue as passagens por 1/3 do valor, para que as pessoas venham de qualquer lugar para se hospedar nesse hotel e só descer o elevador para passar o dia inteiro com a gente fazendo constelação. Um domingo aproveitar, conhecer sua capital, né? Me dar um abraço presencialmente, conhecer o máximo e a gente viver essa experiência, né? Eu tô fazendo isso a cada 2 meses aqui em Brasília. É só seguir aqui pra gente, vocês ficarem por dentro. Então, obrigada. Obrigada a vocês pela escuta. Eu sou assim, né? Meio intensa. Toda aquela braveza virou sensibilidade, vida. Não tenho vergonha de sentir, de chorar, né? Eu sei que vocês também todos sentem e de alguma forma puderam sustentar isso comigo aqui, na escuta, sentindo junto, né? Gratidão. E vou deixar gravada, não sei se por muito tempo, me dei um tempinho para poder me decidir sobre isso, mas eu não vou apagar assim de cara, porque não quero me arrepender depois. Mas gratidão, tá? Pela escuta de vocês, um beijo, um bom sábado e vamos seguir em contato aqui nos stories. Eu vou abrir uma caixinha também para vocês compartilharem perguntas a respeito dessa live ou compartilhamentos de como vocês se sentiram e vamos seguir trocando. E eu vou responder essas perguntas que eu tinha separado para essa live numa próxima, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.